Se você não aplicar esses princípios e essas ideias nos seus estudos, eu sinto muito, mas daqui a 1, 2 anos você vai perceber que você só perdeu tempo. Seja bem-vindo ao Dá Pra Passar, eu sou o Rafael Rosa, sou analista judiciário, fui aprovado na 3ª colocação entre mais de 9.000 candidatos, sou também mestre em Direito e nesse vídeo eu quero trazer um princípio básico importantíssimo, mas que muita gente insiste em ignorar e em aplicar no estudo para concursos. Então presta atenção porque isso pode fazer toda a diferença na sua preparação, pode ser o que vai diferenciar entre você ser aprovado na sua próxima prova ou ter que esperar mais 3, 4, 5 anos pelo próximo concurso, porque você não aplicou isso que eu vou falar aqui. Você já deve ter ouvido falar sobre o Warren Buffett. O Warren Buffett está hoje no top 5 dos homens mais ricos do mundo e ele é o único entre aqueles naquele ranking que ficou rico apenas investindo. Então ele é tido como o maior gênio dos investimentos de todos os tempos. E ele tem 2 regras fundamentais que ele sempre fala que guiam os investimentos dele. Então, antes de qualquer outra coisa, ele quer sempre aplicar essas 2 regras. A primeira regra é a seguinte: não perca dinheiro. Simples assim. E a segunda regra é sempre aplique a regra número 1. Nunca esqueça dela. Né? É lógico que isso é de certa forma uma piada, de certa forma uma forma engraçada de dizer que ele tem só uma regra do investimento, que é não perder o dinheiro que você já aplicou, né? Não ficar correndo atrás do próprio rabo, porque você aplicou bem lá atrás e agora você perdeu o que você fez lá atrás. Mas Rafael, o que isso tem a ver com concursos, com o meu estudo e com a minha aprovação em concursos? É muito simples. A regra de ouro para você nos seus estudos deve ser sempre não esquecer o que você já estudou. E a regra número 2, nunca deixar de aplicar a regra número 1. Então, em outras palavras, eu quero dizer que antes de você avançar para um novo conteúdo, para uma nova matéria, assistir mais uma videoaula que você ainda não viu ou ler um novo capítulo do livro, é fundamental, é indispensável que você tome todos os cuidados para não esquecer o que você estudou ontem, o que você estudou na semana passada, porque é assim que você vai construir os andares do seu edifício até ser aprovado, né? Se você continuar construindo para cima, numa base ruim, você vai ter problemas no seu estudo, você vai se perder e desanimar no caminho, vai ser reprovado. Mas acontece que igual aquele médico que está sempre falando para o paciente, olha, para de comer besteira, olha, vai se exercitar. Eu estou sempre repetindo isso aqui, porque é incrível como que os iniciantes em concursos e até alguns intermediários, né, pessoas que já estão há algum tempo, mas ainda não passaram, como essas pessoas insistem em ignorar essa regra, né? Elas deixam a revisão de lado, porque elas acham que elas têm pouco tempo, porque elas acham que tem muita matéria para estudar ainda. E aí o resultado é sempre o mesmo. A pessoa vai apressada, atropelando as etapas, chega na prova, ela toma um pau, toma uma surpresa gigantesca, porque ela não revisou lá atrás, ela esqueceu tudo que ela tinha que saber e ela vai ter que começar tudo de novo, vai ter que reaprender a estudar. Acontece que assim como nos investimentos, o seu sucesso em concursos depende desses juros compostos, né? Depende de você olhar lá na frente e dar um passo de cada vez, né? Seria como 2 passos à frente e 1 passo para trás. Você vai avançando devagar, mas avançando de forma sólida, de forma segura, sem deixar brechas na sua preparação, sem deixar falhas que vão comprometer o seu resultado lá no dia da prova. E Rafael, como fazer isso? Como revisar as informações de uma forma eficiente, de uma forma segura e não comprometer, não atrasar demais o seu estudo, né? Não ficar muito devagar. Eu gosto de 2 métodos bem interessantes, simples, para você conseguir avançar com segurança. O primeiro deles é aquela ideia da revisão espaçada e da curva do esquecimento. Se você é iniciante em concursos, isso é uma das coisas mais importantes para você entender, tá? O fato é que quando você estuda uma matéria hoje, o intervalo aí de 2 dias, ou seja, amanhã e depois de amanhã, é muito importante, é crucial. E se você não fizer uma pequena revisão, uma pequena refrescada naquele conteúdo na sua mente, há uma grande chance de você esquecer aquilo que você estudou.
Então é fundamental uma pequena revisão amanhã, né? Estudou hoje, revisa amanhã dentro desse intervalo para você consolidar mais o que você estudou na sua sessão de estudos. Se você fizer essa primeira revisão, você já vai estar na frente da grande maioria de pessoas que ignoram essas regras, tá? Mas dá para ir além, tá? Então eu te recomendo que uma revisão de um dia, uma revisão de 7 dias, ou seja, daqui uma semana, revisar de novo, e uma revisão de 15 dias, tá? Se você fizer essas 3, você já fixou, já consolidou bastante o conteúdo na sua mente. Mas, Rafael, como é que eu faço para revisar tudo que eu preciso revisar e continuar avançando, né, para não ficar travado nos estudos? Você pode fazer o controle das revisões num caderninho, numa agenda, em papel ou na planilha do aprovado. Eu sempre falo sobre ela aqui, um dos melhores investimentos que você pode fazer. Eu vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e saber tudo sobre ela, tá? Você tem que ter uma ferramenta, um sistema que te ajuda a lembrar o que você tem que revisar hoje, o que você vai revisar amanhã e etc. Porque com o tempo passa a ser muito conteúdo, muitos temas, muitas matérias, e se você deixar só na sua cabeça vai ficar muito complicado, praticamente impossível, tá? E a segunda ferramenta, a segunda estratégia, além dessa revisão espaçada, usando a curva do esquecimento, é a prática através de provas e de exercícios, né, questões. Você está sempre fazendo esses testes. Sempre que você faz uma questão, você está refrescando aquele conteúdo, está revisando aquele conteúdo que está sendo cobrado na questão. E, além disso, você está treinando para o dia da prova, né, para identificar os peguinhas da banca, para não cair naquelas cascas de banana, né, nos exercícios. Então, juntando as duas coisas, né, curva do esquecimento, a revisão espaçada, junto com a prática através de provas e de questões, você pode ter certeza que você vai conseguir memorizar e gravar aqueles pequenos detalhes das questões que são eles que fazem a diferença no dia da prova. Então, se você está começando nos seus estudos e não quer perder tempo, ou se você não está conseguindo ter os resultados que você gostaria, aplique isso que eu estou te falando. Se você não aplicar esses princípios e essas ideias nos seus estudos, eu sinto muito, mas daqui a 1, 2 anos, você vai perceber que você só perdeu tempo. Quando eu olho hoje para a minha trajetória de estudos e de aprovações na OAB e em concursos, eu tenho certeza que aplicar essa ideia da curva do esquecimento, fazer revisões de forma organizada e fazer muitas questões foi um dos maiores diferenciais, um dos maiores motivos para eu ter uma aprovação rápida em concursos. E se você quiser dar um passo além e realmente se destacar nos seus estudos, memorizando tudo que você estuda, eu quero te convidar para assistir esse vídeo aqui, em que eu compartilho as minhas 3 técnicas favoritas de revisão para concursos, tá? Com elas você vai conseguir realmente consolidar o seu estudo e se diferenciar e vencer a sua concorrência. E se você gostou desse vídeo, lembre-se, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, porque assim você me ajuda muito a continuar crescendo e a continuar entregando conteúdos cada vez melhores para você, tá bom? Assiste a indicação, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.